Amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, à noite desta terça-feira, dia 26 de maio, quero trazer uma palavra, uma reflexão para os irmãos em Colossenses capítulo 4, do verso 2 ao verso 6. Hoje, normalmente, se estivéssemos reunidos, seria um dia de reunião de oração na nossa sede ali no Morro da Carolina, Catirão, Igreja Metodista Pentecostal. Mas como estamos em distanciamento, estaremos aqui fazendo uma meditação, uma reflexão sobre oração para abençoar a vida dos irmãos. Então, o apóstolo São Paulo fala à igreja em Colossos, no capítulo 4, a partir do versículo 2, perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Texto maravilhoso, que fala de oração e fala de algumas outras coisas também. O primeiro versículo é: perseverai em oração. Algo que é repetido na Bíblia várias vezes. O mesmo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Em outras tantas passagens, tantas cartas paulinas, como no Evangelho Jesus ensinou várias vezes, orai e vigiai. Então aqui a palavra-chave, neste momento aqui, eu acho que a palavra-chave é oração, mas para entendermos a questão é perseverar. Eu estava aqui, ao ler o texto, ao preparar-me para trazer essa palavra, que essa palavra vem do grego, e aí eu não sei pronunciar muito bem o grego, proskarterio. O que significa isso? Dedicar e continuar firme. A gente sabe, se olhar normalmente, perseverar é não desistir, é continuar. E aqui tem um quê a mais para a gente entender. A oração é algo que nos aproxima de Deus. No passado havia uma frase muito falada, talvez hoje ainda se fale, mas no meio evangélico muito falado, que a oração é a chave que move o coração de Deus. Mas não vamos partir dessas frases, mas apenas essa oração é algo importantíssimo. Oração não é mais alguma coisa que existe na vida do crente. Assim como a leitura da palavra não é mais alguma coisa, um complemento. Não. É algo essencial, fundamental, em que precisamos estar sempre em prática, cotidianamente. Ele fala aqui em perseverar. Por que ele fala em perseverar? Porque eu vou dizer uma coisa para o irmão, para a irmã nesta noite. O inimigo sabe que isto é uma das chaves principais do cristão para vencer espiritualmente nesta vida. E é onde é a parte que ele vai atacar. E muitas coisas vão fazer nos impedir de orar. Pode ser os afazeres desta vida. Quantas vezes o trabalho pode tomar conta de nós de tal forma que não achamos tempo para orar. Pastor, só está falando contra o trabalho? De maneira nenhuma, meu amado irmão. Trabalho é importante e até bíblico, que assim se faça, ganhando o nosso pão cotidiano, louvado seja Deus. Mas neste século XXI, nesse tempo em que, às vezes a gente até fala na igreja, as pessoas querem as coisas para ontem, a exigência é muito grande na vida das pessoas, secularmente falando. Muitas vezes a gente se agarra apenas ao trabalho e esquece o nosso momento devocional com Deus,
de leitura da Bíblia e de oração. Aqui estamos falando mais especificamente de oração. Às vezes é o lazer. Mas, pastor, o senhor está falando que o lazer é ruim? Não, meu amado irmão. É importante, é interessante. Também temos o nosso momento de lazer. Não é pecado se for um lazer saudável, sem problema nenhum. Mas se nós ficarmos só pensando depois do trabalho, acabou o trabalho, chega o final de semana, agora meu tempo era para lazer, para esfriar minha cabeça, para e tal, e esquecemos que precisamos, além do trabalho, além do lazer, ter também um momento de comunhão com Deus, e aí a gente acaba não achando tempo para orar. Pode ser as modernidades do mundo presente. Na década de 50, mais ou menos, pelo menos aqui no Brasil, creio que até antes em outros países, lá dos anos 50, surgiu o rádio. E o rádio foi uma transformação na vida das pessoas. As pessoas ficavam ouvindo o rádio e ficavam ali, não havia outro meio ouvir, mas era uma felicidade tremenda. E as pessoas acabavam, muitas vezes, ficando agarradas ao rádio para ouvir as coisas, seja notícias, seja música, seja outra situação. Era um entretenimento, de certa forma. Depois veio a televisão, aí mais ainda imagem, mas antes a TV era preto e branco, depois veio a TV a cores, depois veio a TV com imagem HD, e depois, nesse meio termo, veio a internet, e depois da internet vieram as redes sociais, e muitas coisas foram surgindo. Pastor, o senhor está dizendo que isso é pecado, isso é errado? Não, meu amado irmão, de jeito nenhum. De vez em quando eu dou testemunho para os irmãos, quando o meu pai ficou doente, meu pai morreu, tem mais de 30 anos, né? Ele ficou doente uma época, teve alguns derrames e depois ele parou de andar e falar. Ele era um servo de Deus, presbítero, morreu servindo ao Senhor na Igreja Metodista Pentecostal como presbítero, Heraldo Ornelas. Um grande exemplo para mim, para que hoje eu seja um pastor, um obreiro da casa do Senhor. Mas ele ficou doente. E aí, como ele não andava nem falava, tinha alguma dificuldade, eu era jovem ainda, e quando ele ficava em casa domingo à noite, ele não podia sair, minha mãe não podia ir na igreja, e algumas vezes eu ficava com a minha mãe, ajudando-o a cuidar de meu pai. E o que a gente fazia? Ligava na rádio Relógio Federal, naquela que chamava assim, e ouvia o culto da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, onde todos os domingos quem pregava era o pastor Gesiel Nunes Gomes, que era na época pastor daquela igreja, e a gente se alimentava com o culto, com a mensagem, com as palavras. Então o rádio abençoa, como tem aí um projeto numa rádio evangélica FM, que é Cristo em Casa, muitas pessoas que não podem ir na igreja, não agora na Covid, mas antes, né, situações por doença, pessoas que por exemplo, estão presas, né, ou estão no hospital, estão presas e se converteram, né, pode ouvir o rádio lá dentro, então ouvem um culto da vila. Então o rádio é uma bênção, além de outras coisas que existem na rádio também que são bênçãos. Todo canto. A televisão também, como se está pregando a palavra na televisão, a internet também é a palavra. Agora, nesse momento da Covid-19, do confinamento social, isolamento social, nós mesmos estamos usando, vamos usar aqui o YouTube e depois o Facebook para mandar uma mensagem para os irmãos. Nada disso é problema. O problema é que nós ficamos agarrados a qualquer uma dessas coisas ou outras quaisquer, e essas coisas vêm nos atrapalhar, a não ter tempo para orar. Por isso ele fala em perseverar. Por que ele fala em perseverar? E volta a dizer, a palavra significa dedicar e continuar firme. Como é que você dedica alguma coisa? Fazendo uma vez ou outra? Eu posso dizer que eu me dedico a estudar inglês, e a pessoa pergunta, quantas vezes você estuda por mês? Eu estudo uma vez por mês. Um dia lá eu pego meia hora, leio alguma coisa de inglês e estou estudando inglês. Alguém vai falar, não, você não está estudando inglês. Isso não vai resolver o seu. Você não vai aprender. Ou até pode aprender, mas vai levar 200 anos para aprender. Então não é assim. Se a gente vai se dedicar a alguma coisa, a gente faz ela cotidianamente, a gente procura.
saber. É como no estudo secular, é como em qualquer outra coisa. Então, orar, buscar a Deus, se dedicar na oração, precisa de tempo e precisa de desejo e vontade. Por isso ele fala em perseverar. Perseverar é passar por cima das barreiras que nos impedem a buscar a Deus em oração. Perseverar é continuar. E às vezes eu falo, quando eu falo, principalmente do texto lá de Tessalonicenses, eu preguei logo no início desse problema do Covid, uma mensagem sobre orar sem cessar, é que nós temos que orar sempre. Isso é uma situação. E quando há um problema específico, eu estou querendo uma porta de emprego aberta, eu preciso continuar orando sobre aquilo. Não é orar uma vez e dizer, não, agora já orei, Deus já sabe que eu preciso desse emprego e vou ficar quieto aqui. Não, até que Deus te responda, até que Deus fale, até que Deus abra essa porta. E depois você vai orar para agradecer. Então é perseverar nos dois sentidos. É perseverar em oração mesmo. E oração, meu amado irmão, outra coisa que eu quero falar para você nesta noite. Oração não é pedir. Pastor, não é pedir? Não, é pedir também, mas não é só pedir. Aqui ele vai falar no versículo 2, orando também juntamente por nós, aliás, não minto, nem o 2 não, o 3 não, que eu já estava lendo, ainda no 2, perseveração, velando nela com ação de graça. Veja a ordem do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Então você invoca o Senhor, você fala da sua beleza. Você vai, eu te convido a orar, a ver a oração de Daniel, a oração de Neemias, a oração de tantos outros homens no Antigo Testamento, em que eles sempre começaram exaltando e glorificando o nome do Senhor. Senhor, Criador do céu e terra, que fez todas as coisas, que fez assim, sabe? Esse é o início da oração. Então, Pai Nosso que no céu, por nós que a dia da hoje, você está pedindo alguma coisa, e de falta forma agradecendo. E tal, vem o teu reino. Então, é uma sequência em que você agradece a Deus, agradece pelas bênçãos recebidas e também pede, e também intercede, e também roga. Então, oração é tudo isto. Velando em ações de graça. Eu tenho que agradecer. Às vezes, no dia a dia, no cotidiano, quando a gente faz um benefício a alguém e essa pessoa, às vezes, ignora, às vezes por vários motivos, não é às vezes nem maldade da pessoa, a pessoa esquece até de agradecer. Já aconteceu comigo também, nós somos seres humanos, erramos. E a pessoa faz um benefício para você, ou você faz um benefício para a pessoa, e a pessoa nem fala nada. E a gente acha, puxa, fulano deveria agradecer, por que não agradeceu, né? Chama até de mal agradecido. E nós para com Deus? Às vezes eu falo na igreja, meu amado irmão, quando você levantar de manhã, colocar o seu pé no chão, você já deve orar e falar assim, muito obrigado, porque eu estou vivo. Muitos nessa noite dormiram e morreram dormindo. Nem acordaram. Mas eu acordei. Mais um dia. Quando você vai no supermercado, na quitanda, você vai comprar alguma coisa para o seu alimento, pão nosso que a dia nos dá hoje. Agradecer a Deus porque você pôde ali comprar. Deus te deu sustento. Olha quantas famílias hoje estão dependendo de uma cesta básica. Estão dependendo de uma ajuda governamental ou de outra coisa qualquer para poder ter o seu pão cotidiano. Então temos que agradecer. E não é só hoje, não. Não é a Covid, não. Antes também acontece isso. E depois vai acontecer, infelizmente. Não era para ser assim, mas é a realidade. Mas nós temos que agradecer a Deus. Então, há vários motivos para agradecer. Agora sim, entrando no versículo 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Paulo escreveu 4 cartas na prisão, entre uma delas é a igreja em Colossos. Mais uma vez eu falo, como eu preguei certa vez em Atos capítulo 28, onde no final lá do texto diz, Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não. Então Paulo estava preso, sempre que ele ficou preso, nunca foi problema para ele orar. Ele orou dentro da prisão lá, como Silas, quando veio o terremoto, o carcereiro de Filipos acabou se convertendo. Ele orava e pedia aos irmãos que orassem também por ele. Quando Pedro estava preso lá por Herodes, a igreja orava. Quando Pedro foi milagrosamente tirado pelo anjo, ele foi lá e sabia que a igreja estava orando e foi na casa de João Marcos e lá estava a igreja orando por ele. Então, meu amado irmão, é assim, Paulo pedia. Mas olha o que ele pede.
que abra a porta para que Deus, que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falar do mistério de Cristo pelo qual estou preso. Ele estava preso, mas ele queria que Deus abrisse a porta da palavra. Pastor, alguma coincidência para nós hoje? E eu não estou falando do pastor somente, porque aqui eu poderia falar, está falando de Paulo. Não seria um motivo muito bom de oração hoje? Pastor, mas peraí, nós estamos presos? De certa forma, sim, estamos confinados socialmente, a não ser aqueles que estão saindo para trabalhar porque são essenciais ou por algum motivo. Mas muitos de nossos irmãos, muitos de vocês que vão ouvir esta palavra, estão presos, então não podem sair, não podem ir para a rua. O governo pede, agora um pouco de flexibilização, mas não sabemos como vai ser o futuro. Não é tempo de pedir para que a palavra seja expandida, a palavra seja pregada, porque ela pode ser. Não é porque nós não estamos na igreja que a palavra não será pregada. Eu acabei de falar. Ela está sendo pregada na rádio, continua sendo pregada na rádio. Ela está sendo pregada na televisão, ela continua sendo pregada na televisão. Pastor, mas eu não tenho um programa de rádio, nem um programa de televisão para pregar a palavra. Mas você tem a internet. Isso você tem, meu amado irmão. E depois eu vou falar algumas coisas aqui importantes, também em cima disso. Mas o que adianta eu ter acesso a redes sociais e não usar elas para falar do amor de Deus? Então eu oro por você e você ore por mim, para que Deus nos dê chance de a Deus abra a porta da palavra para que ela seja pregada nesse momento difícil. Pessoas estão precisando. Pessoas estão precisando do alimento material e vamos orar para que Deus abra a porta de alguma forma, seja governo, associações, que for, que o pão cotidiano chega na sua mesa. Pessoas estão com problemas aí psicológicos, depressões, outras coisas, elas precisam de um tratamento, mas também elas podem ter o tratamento espiritual pela palavra. Uma palavra que você fala, um versículo que você coloca, um louvor até que você cante, coloque lá na internet de alguma forma, pode abençoar vidas que estão precisando nesta hora. Paulo pediu, olha que eu estou preso, eu não posso sair daqui dentro dessa cadeia, mas aqui dentro eu posso pregar a palavra de Deus. Foi dentro da cadeia que ele escreveu em Efésios capítulo 6, a armadura de Deus. Que maravilha, aquele estudo de capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, capacete da salvação e vai tudo mais, o pé calçado com o evangelho. Segundo todos os estudiosos bíblicos, ele estava olhando um soldado romano com todos os aparatos e ali ele escreveu aquela palavra. Então não é a prisão que vai o confinamento social, o distanciamento social, o fato de nós não podemos estar congregados juntos em quatro paredes, chamada igreja, que a palavra vai ficar presa. Ela precisa chegar às pessoas. E nós somos o instrumento, nós todos, não só o pastor, os pastores ou outros irmãos, nós todos somos instrumento de Deus para que a palavra chegue. Tem aí o WhatsApp. Muitas vezes, que o pessoal às vezes fala, o pessoal compartilha brincadeira, compartilha, quando alguém manda uma piadinha, as pessoas às vezes compartilham, ou agora a política, manda um negócio de política, o pessoal compartilha. Compartilhar versículos bíblicos, vamos compartilhar louvores, vamos compartilhar coisas boas para abençoar vidas que nessa hora estão precisando. Para que manifeste como lhe convém falar. Ele queria que eu orasse também para que ele soubesse como convém falar. E eu vou juntar o versículo 4 com 5. Andai com sabedoria para com a questão de fora, aproveitando o tempo, remindo o tempo. Meu amado irmão, as pessoas estão olhando para nós. A gente sempre fala na igreja, as pessoas estão olhando para nós, cuidado com o que você fala, cuidado com como você age, cuidado com o que você faz. E hoje as pessoas, mas hoje eu estou confinado, pastor. As pessoas continuam olhando para você. O que você faz pelas redes sociais, o que você fala, está sendo visto pelas pessoas. Então vamos aproveitar para abençoar. Que Deus possa nos saber como convém falar. E com os que estão de fora. Há pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. E elas precisam entender o que Jesus é nesta hora. Jesus é a solução sempre. Temos que confiar no Senhor. Aí alguém vai dizer, pastor, não, a solução é o cientista, a solução é o médico. Sim, meu amado irmão, em todas as épocas foi. Israel precisava de uma
de um livramento. Deus usou o rei e o rei livrou Israel. Deus usou a força de Davi e fulano, esse cara. Mas quem usou foi Deus, que deu a estratégia para ele vencer a guerra. Aí muitas vezes os homens davam glória a este homem. Foi Moisés que levou o povo pelo deserto. Meu irmão, Moisés tinha água para dar ao povo, Moisés orava a Deus quando não tinha água. Quando não tinha comida, Moisés orava a Deus. Quando tinha outros problemas, Moisés orava a Deus. E Deus orientava como fazer. Quem guiou o povo nos 40 anos no deserto? Deus usou Moisés, mas quem guiou foi Deus. E assim toda a Bíblia Sagrada. Durante essa Covid-19, vai, em nome de Jesus, eu creio que Deus vai usar os biomédicos, médicos, cientistas, daqui a pouco vão achar um remédio, daqui a pouco vão achar uma vacina e vai melhorar, como Deus usou tantas outras coisas lá no passado, homens para... outro dia eu vi até um negócio sobre Oswaldo Cruz, sobre a Fiocruz no aniversário, como lá na peste, lá no passado, ele no laboratório lá todo faquinho, ele conseguiu descobrir muitas coisas. Então Deus usa, os homens têm usado nos séculos, mas é Deus. Eu tenho que orar para Deus dar sabedoria para que esse problema chegue ao final, inclusive aos políticos também. E para, entre aspas, falar que eu não quero falar de política, mas vamos para o último versículo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Não, meu irmão, não está na época de briga, está na época de oração. Não está na época de partidarismo, está na época de oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos acreditar. Quem vai salvar o Brasil, o mundo, não são os homens. Seja de direita, de centro-direita, de centro, de mais ou menos de esquerda para lá, de socialismo, liberalismo. Não esquece essas coisas, meu amado irmão. Isso existe hoje. Ano passado não era. Era reinado, era não sei o quê. Outra época foi império. As coisas mudaram, as políticas vão mudando no mundo, o jeito de governar, o jeito de fazer, o jeito de acontecer. Uns bons, outros maus, sempre houve isso, não há diferença. Nada de não é que o pastor está falando que eu não posso ter minha preferência de gostar mais daquele candidato ou daquele partido. Não, mas pode ter a vontade, não tem problema nenhum. Mas essa não é hora de ficar brigando com o outro que não tem a mesma opinião que você. Esta é a hora de orar. Orar pelo Brasil. Hoje é dia de oração, vamos orar. Orar para que Deus haja. Deus use até esses homens que estão se entendendo, para que eles parem de se entender, passem a se entender e tomem decisões que o Brasil precisa. Estão vivendo momentos difíceis, muito difíceis. Mas nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos perder a nossa confiança. Nós não podemos desacreditar. Nós temos um Deus que é todo-poderoso, que é criador do céu e da terra, que está no controle de tudo. Perseverai em oração. Deus possa te abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Pai, nesse momento difícil, que estamos confinados socialmente, mas não estamos presos a ponto de não poder orar, presos a ponto de não poder falar do teu amor. Que nós todos possamos usar os instrumentos que temos, Senhor Deus, as maneiras que temos para anunciar este evangelho, para anunciar a esperança a um povo que está desalentado, um povo que está muitas vezes desesperado, porque não conhece coisa melhor, mas nós conhecemos a Cristo Jesus, nós conhecemos o Salvador, e precisamos proclamar novas do Evangelho, boas novas. Dá-nos sabedoria, como diz aqui o apóstolo São Paulo aos Colossenses, que eu possa saber falar quando abrir minha boca, falar a palavra certa, como me convém falar, que eu possa saber lidar com aqueles que estão de fora, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Pessoas que estão enfermos curando, abençoa que estão com algum problema resolvendo, dando vitória a cada um dos teus servos, Pai. Muito obrigado por esta noite.
Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar meu amado irmão, minha amada irmã nesta noite e vamos perseverar em oração em nome de Jesus.